né, nesse final. Pode explicar esse lance aí dos quadrinhos, porque eu realmente não li quadrinho nenhum. Eu vi que o pessoal falou bastante de Dinastia e tal, uns quadrinhos que a série era inspirada, mas eu realmente não conheço, e talvez o público do Piuí não conhece também, então seria interessante você explicar essas referências, né? É verdade. Tá. Senta que lá vem a história. Então, a história do Mephisto aí tem muita base nos quadrinhos. E a série tem muito a ver com o que acontece nos quadrinhos naquela época, que é a época que aparece realmente o Mephisto na vida da Wanda. E aí ficou essa referência do tipo assim, em algum momento pode aparecer. Tudo tá correndo pra isso. Tudo tá relembrando o que aconteceu nos quadrinhos. Então, tinha um embasamento pra essa teoria. Essa teoria do Mephisto eu acho que era a mais pé no chão possível, porque tinha muito embasamento. Sim. Nos quadrinhos, a Wanda e o Visão, eles se casam, tem a família deles lá, eles se mudam pra uma casinha no interior, assim como mais ou menos acontece na série. Eles estão numa casinha no interior, numa cidadezinha pacata, e a Wanda quer muito ter uma família, entre aspas, normal. Então ela quer ter aquele padrãozinho de esposa, marido e filhos. E aí, só que ela não... A família tradicional americana, né? É isso, ela tinha muito esse... American Way of Life. Exatamente. Ela tinha muito esse sonho nos quadrinhos. Só que o Visão é um sintozoide, é um robô. Ele não tem como procriar uma criança numa pessoa, né? O robô da boca mole, né? Só pra deixar... Ai, que delícia! E aí nos quadrinhos, como a Wanda tem o poder de alteração de realidade, ela acaba conseguindo ficar grávida de alguma forma, a partir dos poderes dela. Sei. Esses filhos nascem, são os gêmeos, né, que apareceram nos quadrinhos, o Billy e o Tommy. Só que muito mais pra frente, quando essas crianças já têm uns 2 anos, mais ou menos, a gente descobre que esses filhos não são reais. Esses filhos, na verdade, foram materializados pelo poder da Wanda de alteração de realidade, mas ela não podia criar vida do nada. Então ela precisava se apegar a alguma coisa. E nessa época, o Mephisto tinha tido uma treta com o Franklin Richards, e a alma dele é despedaçada em 6 partes. Ele fica com uma, e ele pega um cara pra ir atrás das outras 5. Esse cara pega 3, e 2 dessas almas, no final, é revelado que são os gêmeos da Wanda. Então, quando esse cara vai lá e encontra esses gêmeos, ele reabsorve essas crianças, que essas crianças não são de verdade, e o Mephisto vai lá e pega o seu fragmento de alma de volta. Então, essas crianças... Tem uma parte aí que é do Mephisto. Muito futuramente foi mostrado que essas almas, como a Wanda tinha tanto esse poder de alterar a realidade, ela conseguiu alterar a essência desses fragmentos para distanciar do demônio e para que essas almas conseguissem reencarnar futuramente. Então, lá para 2005, aparece o Celery e o Wicano, que aí são as reencarnações desses gêmeos que a Wanda perdeu lá nos anos 80. Nossa, eu já vi esse nome, esse Wicano. Ele é um mutante, não é? Então, o Wicano é o filho, é o Billy que apareceu na série. Sim, até as roupas fazem menção também que eles usam lá, tanto no Halloween, digamos, os trajes de super-heróis dele. E, Rino, só pra adicionar também, como a galera às vezes não sabe como é o Mephisto e tal, cara, o Mephisto é literalmente o coisa ruim. Ele é o diabo, né? Ele é mochila de criança. Deus me defenderai. Até por isso, ninguém tinha puxado, eu não sei, não tinha ouvido ninguém falar isso, mas eu tava chegando no final, eu só lembrei e falei assim, cara, eu botei no Twitter, cara, eu acho que não vai ter Mephisto, porque eu tô pensando assim, é a Disney. A Disney não vai botar o capiroto numa série. Mas a Disney não precisava colocar ele fisicamente. Se você colocar ele como alguma essência do mal por trás... Assim como foi o Dormammu no filme do Doutor Estranho, por exemplo, você já resolve. E olha como faria sentido, né? Porque tem esse lance da Inquisição na história do mundo e tudo mais, caça às bruxas e tudo mais, sempre relacionada ao diabo. Seria uma puta história da hora pra colocar o Mephisto, né? Sim. Teria todo esse embasamento dos quadrinhos. Então, as crianças estão lá, o casal tá lá.
toda a história. A Agatha tá lá. A Agatha nos quadrinhos, nessa época, também é muito importante. Porque nessa época, quando a Wanda perde as crianças, é a mesma época que ela perde o Visão. Que o Visão fica branco, que nem a gente viu na série. O Visão, nessa época, ele é desmantelado, aberto por inteiro. E ele perde a essência de vida dele. Ele perde a humanidade. Então ele vira literalmente só um robô. E aí ele não reconhece a Wanda como esposa dele, porque não faz sentido uma pessoa se casar com um robô. Ele não reconhece os filhos, porque não faz sentido. E aí a Wanda começa a ficar naquela depressão que a gente vê na série também. E aí quando ela perde os filhos, ela começa a ficar meio louca, ela começa a perder a sanidade. E a Agatha, que sempre foi uma mentora pra ela, sempre foi um lance meio mãe e filha ali, só que aquela mãe... sabe, bem linha dura ali. Rígida. Faz até algumas coisas meio controversas, mas ela sempre quer o bem pra filha. Sim. E aí ela mexe com a mente da Wanda e apaga essas crianças da mente dela. Então, tem toda essa ligação de Agatha com Wanda, com Visão branco, com as crianças. É pesadíssimo, né? É pesadíssimo essa parte aí. É, uma época bem pesada. E é isso que também, isso daí é o que leva lá na Dinastia M, que é o que o Miguel tava falando, que já ouviu falar e tudo mais. Isso leva a consequência disso, muitos anos depois, acontecer a Dinastia M, que é quando essas memórias travadas aí, apagadas, voltam na cabeça da Wanda e ela relembra que ela teve filhos e foram apagados, e isso foi apagado da mente, e ela quer ir atrás. O que aconteceu com essas crianças? Então todo o trauma volta na cabeça dela. E aí ela faz cagada no mundo inteiro. Saquei.